Boas, malta! Questão 9, Zona Nerd, mais uma questão, segunda fase 2017. Essa questão é top, ok? Eu sei que eu tô sem moral para falar que é top, mas é top. Beleza. Considere amostras puras de gelo fragmentado, a pressão de 1 atm a uma temperatura de fusão 0 graus Celsius. Admita que uma dessas amostras se encontrava inicialmente a -10. Qual foi a variação de temperatura expressa em Kelvin dessa amostra até ficar a variação de temperatura de fusão? Ok, eu tenho então uma temperatura inicial de -10 graus Celsius. A temperatura final foi dita que é a temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius. Então, a variação de temperatura em graus Celsius é temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final é 0 menos -10. Isso dá uma variação de temperatura em graus Celsius de 10 graus Celsius. A resposta é a letra número D de doido. Por quê? Porque a gente sabe que uma variação em Kelvin é exatamente igual a uma variação em Kelvin. Portanto, se eu achei 10 graus em Celsius, eu tenho 10 kelvins. Não é grau Kelvin, é Kelvin. Tá bom? Beleza, então essa aqui já foi. Questão 2. Vamos lá? Questão 2. Enquanto uma pequena amostra de gelo se funde, a sua energia interna, beleza, olha só, energia interna é a soma da energia cinética interna com a energia potencial interna. A energia cinética interna tem a ver com a temperatura, com a agitação das partículas. A energia potencial interna tem a ver com a mudança de estado físico, ou seja, por mais que durante a fusão o meu processo não envolva variação de temperatura, mas envolve mudança de energia potencial. Portanto, a minha energia interna aumenta da mesma maneira. Logo, enquanto o gelo se funde, a energia interna aumenta, apesar da sua temperatura se manter constante. Portanto, a resposta correta é a letra D. Por quê? Porque eu não vario a temperatura, mas eu vario a minha energia potencial. Eu estou o quê? Eu estou fundindo, então eu estou quebrando, né, as minhas ligações intermoleculares para poder passar para o estado líquido. E essa energia absorvida para quebrar fez com que a energia interna do gelo aumentasse. Já discutimos isso várias vezes. Não é motivo para você não saber isso numa altura dessa do campeonato. Desculpa a sinceridade, tá bom? Desculpa. Questão número 2 já foi. Agora eu tenho aqui uma questão que é a questão número 3. A questão 3 é o seguinte. Num recipiente, introduz-se uma amostra de 150 gramas de gelo a temperatura de 0 grau e uma amostra de água a 20 graus. Determine a massa mínima de água a 20, que será necessário adicionar à amostra de gelo para que apenas esta se funda, ficando a mistura em equilíbrio à temperatura de 0 grau. Admita que não há trocas de energia com a sua vizinhança, ou seja, o meu sistema é isolado e a energia necessária para fundir 1 kg de gelo é 3,34 vezes 10 a quinta. Apresente todas as etapas da solução. Malta, esse aqui é mais um problema de troca de energia. A variação de energia do sistema vale 0. Isso aqui a gente já sabe de cor e salteado. Então, variação de energia do sistema. Chega, eu já estou sem graça de fazer isso. Isso é 0. Então, a variação de energia do gelo mais a variação de energia da água líquida, isso vale quanto? Isso vale 0. Agora vamos pensar. Eu tenho gelo a 0 grau e eu tenho água a 20 graus. Quem cede e quem absorve? O gelo absorve e a água cede. Portanto, na hora de passar para o outro lado, convém que você coloque variação de energia do gelo
é igual a menos a variação da energia da água. E espero que numa altura dessa do campeonato já tenha lhe convencido a deixar quem absorve com o sinal positivo e quem libera com o sinal negativo, porque fisicamente é mais fácil de você entender isso aí. Vamos lá? Ora, essa é uma questão que, se você desenhar a curva de aquecimento, você percebe claramente o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Você tinha gelo a 0 grau, então eu já estava a gelo a 0 grau. Então, se esse gelo vai fundir, ele vai fazer isso aqui, ele vai fundir. E a água está a 20 graus. A água a 20 graus, ela vai fazer isso aqui. Qual é a temperatura de equilíbrio? Bem, se a temperatura de equilíbrio fosse, por exemplo, a 2 graus Celsius, iria acontecer isso aqui. O gelo ia fundir e ele ia esquentar até 2 graus. Então, para o gelo, eu teria 2 parcelas de energia aqui. E para a água, eu teria só uma parcela de energia. Como a questão falou que você quer a massa de água só para fundir o gelo e o equilíbrio ser a 0 grau, no final você vai ter uma mistura de água a 0 grau ou água e gelo a 0 grau. Não, eu quero fundir todo o gelo. Então, eu vou fundir todo o gelo e vai ficar água a 0 grau. Ou seja, a água que estava a 20 saiu de 20 e foi para 0. O gelo que estava a 0 derreteu, virou água a 0. Todo mundo agora é água a 0. Lembrando que a única temperatura, a pressão atmosférica, onde eu tenho água e gelo juntos, é a temperatura de 0, que é a tal do gelo fundente, tá bom? Não é o caso aí. Então, nessa questão, se a gente desenhar o gráfico é... Lembrando, desenhar gráfico não é obrigatório. Eu gosto de fazer para poder facilitar a explicação para os meus alunos. Você não precisa fazer o gráfico, tá bom? É só para poder a gente facilitar. Então, o gelo vai fundir, a água vai baixar a temperatura até 0. Então, a energia do gelo é essa, a energia da água é essa aqui. Então, você vai chegar aqui, o gelo, já que ele vai fundir, vai ser m do gelo vezes ΔH de fusão. Isso é igual à variação da água menos massa de água, capacidade térmica mássica, variação de temperatura da água. Pronto. Eu quero saber o quê? Qual é a massa de água. Ou seja, a pergunta do problema é essa aqui, que está pintada aí de azul. Qual a massa de água para que eu tenha 150 gramas de gelo totalmente derretido? Então eu vou fazer 150 vezes 10 a menos 3, multiplicado pelo ΔH de fusão, que está dado aí disfarçadamente, que é 3,34 vezes 10 à quinta, ok? Isso é igual a menos a massa de água que eu quero utilizar, que eu não sei quanto é. A capacidade térmica mássica da água é 4,18 vezes 10 à terceira, isso está no formulário. E a variação de temperatura é temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é 20. Isso aqui é o seu problema. Então, resolvendo isso aqui, a gente encontra o quê? Eu vou ter que fazer essa conta aqui, porque eu fiz uma conta tão bagunçada aqui que nem eu entendi agora. Aí vai ficar 3,34 vezes 150, isso dá 501, isso aqui vai dar 501, né? 501, Vicente? 501 vezes 10 a menos 3, isso aqui dá meio. 501 dá 0,501 vezes 10 à quinta, dividido por quem? Quanto é aquele número ali? 4,18 vezes 20 dá 83,6 vezes quanto? Vezes 10 à terceira. Isso é a massa de ar, a massa de água que você vai ter que utilizar. Olha, eu fiz as contas aqui, não ficou assim na melhor organização. Eu acho que eu vou até fazer de novo aqui para poder tentar ficar igual como está aqui no meio. Deixa eu fazer aqui.
isso aqui vai dar 150, vou fazer essa conta aqui de novo, tá bom? Quem sabe faz ao vivo, ó. 150 vezes 3,34, isso aqui dá 501, 501. Eu quero 501. 501 multiplicado por 10 a menos 3, 501 vezes 10 a menos 3, ok. Tá certo esse número aqui, 0,501 vezes 10 a quinta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que isso aqui é 50,1, 50, você confirma depois com você aí, tá bom? 50,1 vezes 10 a terceira, dividido por 83,6, 50,1 vezes 10 a terceira, dividido por 50,1, deixa eu botar aqui bonitinho, dividido por 83,6 da terceira. Esse 10 a terceira vai cortar com esse 10 a terceira e eu vou descobrir que a massa de água a 20 graus que eu tenho que usar é 0,60 quilogramas, tá bom? Então, se eu usar 0,60 quilogramas de água a 20, a temperatura dela vai baixar todinha para zero, o gelo vai derreter todinho, vai ficar aqui todo mundo a 0 graus Celsius, que é o que ele fez, tá certo? É óbvio que você fazendo em casa, você faz aqui. Uma pergunta que pode rolar aí, que vocês vão dizer, ah, professor, por que você usou aqui 3,34, já que ele falou que essa energia era para 1 quilo? Exatamente. Se essa energia é para 1 quilo, para uma massa qualquer, eu multiplico a massa por isso e acho qual é a energia. Ou seja, uma regrinha de 3 simples, escrita na forma de fórmula. É isso que ela quer dizer. Aquele valor ali é o ΔH de fusão. Se você não entendeu isso, volta na minha aula de variação de entalpia, porque eu explico. A variação de entalpia é a quantidade de energia para cada unidade de massa, ou seja, para 1 quilo de gelo fundir, ou para 1 quilo de água vaporizar. Tá lá, tá explicado, tá tudo lá. Para finalizar, a gente vai fazer aqui a questão 3.2. A questão 3.2, ela diz o seguinte, questão 3.2 diz: para que a amostra de água adicionada ao gelo ficasse a uma temperatura de 20, forneceu-lhe uma energia com uma fonte de 250 watts durante 1 minuto e meio. Nesse processo, a energia interna da água aumentou 1,4 vezes 10 a quarta joule. Qual foi o rendimento do processo? Então, ó, eu vou apagar aqui e vou pensar no que está acontecendo aqui. Olha só o que está acontecendo. Eu tenho uma determinada massa de água, tá certo? Para que a amostra de água adicionada ao gelo ficasse a temperatura de 20, forneceu-lhe uma energia de uma fonte 250 watts durante 1 minuto e meio. E a energia interna da água aumentou 1,4. Ou seja, eu tenho aqui uma amostra, eu tenho aqui uma fonte de calor, que eu vou representar aqui por um foguinho, mas pode ser qualquer coisa. Esse calor pode vir por trabalho, essa energia pode vir por trabalho, por calor. Vamos botar que foi um foguinho aqui para facilitar. Eu tenho aqui uma potência de 250 watts, e eu tenho aqui um intervalo de tempo de 1,5 minuto, ok? Então, nesse intervalo, esse sisteminha vai fornecer uma certa quantidade de energia total aqui. Essa energia total entra na amostra e, ao entrar na amostra, faz com que a energia interna dela, o ΔU, aumente 1,4 vezes 10 a quarta joule. Ou seja, eu forneço uma quantidade de energia e essa energia faz com que a amostra aumente a sua energia interna de 1,4 vezes 10 a quarta joule. Ou seja, qual foi o rendimento do processo? O rendimento percentual do processo é a energia que a amostra absorveu, que nesse caso aqui foi o aumento de energia interna, dividido pela energia fornecida
pelo meu sistema aqui, pela minha potênciazinha. Pense que isso aqui é um aquecedor, uma resistência elétrica que você aqueceu durante 1 minuto e conseguiu fornecer a energia, isso aqui. Então, isso aqui é a energia fornecida e eu quero descobrir a energia absorvida e dividir pela fornecida para poder calcular o meu rendimento percentual. Tudo isso multiplicado por 100. Como é que eu faço para achar a energia fornecida? Eu tenho a potência, tenho o tempo, já fiz isso várias vezes com vocês. Energia fornecida é a potência multiplicada pelo tempo. Energia fornecida é igual à potência, que é 250, vezes o tempo, que é 1 minuto e meio vezes 60. Essa energia fornecida, fazendo essa conta aqui, eu já fiz essa conta em casa, obviamente, isso aqui dá 2,25 vezes 10 à quarta joule. Então, eu forneci 2,25 vezes 10 à quarta, mas a energia interna só aumentou 1,4 vezes 10 à quarta. É óbvio que o rendimento não foi de 100%. Então, quanto é o meu rendimento? O meu rendimento vai ser energia absorvida, que fez a minha energia interna aumentar, é o próprio ΔU, 1,4 vezes 10 à quarta, dividido pela energia fornecida, 2,25 vezes 10 à quarta. Isso tudo multiplicado por 100, eu faço essa conta aqui, rendimento percentual, e encontro 0,62 vezes 100, 62%, e portanto a resposta é a letra B de bola, ok? Então essa questão foi a questão número 9 da nossa Zona Nerd, uma questão muito legal, uma questão fácil, mas uma questão que abordou aí vários temas. Foi perguntado variação de temperatura em Celsius e em Kelvin, foi perguntado o que acontece com a energia interna de um bloco quando funde, para você lembrar que a energia interna pode aumentar por fusão, essas coisas, né? Mudança de energia potencial. Depois ele perguntou qual era a temperatura de equilíbrio e tal. Massa, uma questão muito top, uma questão muito legal. E, obviamente, ficamos por aqui porque já falei demais. Até a próxima. Um grande abraço e um grande beijinho. Ah, claro, né? Não pode deixar de deixar um abraço e um beijinho para a malta, porque vocês merecem, tá bom? Tchau, tchau!